Caríssimos e caríssimas, então vamos fazer esse nosso momento de encontro com a palavra, né? Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos oriente, que nos fortaleça, para a gente viver bem esse momento da graça de Deus. Que o Espírito Santo nos esclareça, que o Espírito Santo abra os nossos pensamentos, nossos corações, para compreendermos melhor a sagrada palavra de Deus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, esse mês da Bíblia, né, nós estamos aí homenageando ao livro do Deuteronômio. Esse livro que a gente queria falar um pouquinho sobre ele no dia de hoje. Nos dias passados a gente falou sobre Gênesis, Êxodo, né? E estamos lembrando que o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, formam como que o alicerce, a base da reflexão bíblica. Se a gente compreender um pouco esses 5 primeiros livros da Bíblia, fica mais fácil a gente entender toda a obra bíblica. Então, Gênesis fala das origens, né? Então, nós ouvimos aí as origens, Deus criando o homem, o mundo, né? Gênesis de 1 a 11, 12 em diante, até o capítulo 50, nós temos aí a beleza da história de José do Egito, né? Aí vai mostrar como que o povo de Deus chegou escravo lá no Egito, né? E aí o livro do Êxodo vai falar para nós sobre a libertação da escravidão do Egito. Moisés que caminha tirando esse povo da escravidão do Egito. E agora esse povo chega na Terra Prometida e vai se organizando. Aí chega o tempo do rei Saul, primeiro os juízes, depois o rei Saul e depois vem o rei Davi, né? O rei Davi merece toda uma reflexão à parte, né? E aí o povo se organizou, se estabeleceu, e aí veio toda uma história, né? Desde a chegada na Terra Prometida até o exílio da Babilônia. E nesse período é composto o livro que nós chamamos de Deuteronômio. Deuteronômio, livro de 2 normas, livro de 2 leis, né? Então aqui, nesse mês da Bíblia, fala o seguinte: com o lema, abra tua mão para o teu irmão, está ali no livro Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, né? O mês da Bíblia esse ano, então, vai fundamentar-se nos estudos desse livro, Deuteronômio. Então, esse mês de setembro tornou-se uma referência para o estudo do mês da Bíblia, isso nós já falamos, né? Já falamos tudo isso e aí se escolheu para esse ano o livro do Deuteronômio. Deuteronômio é um livro rico em reflexões morais e éticas, com leis para regular as relações com Deus e com o próximo. Destaca-se nesse livro do Deuteronômio a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres, com os órfãos, com a viúva, com o estrangeiro. São leis humanitárias encontradas também no Código da Aliança. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, Código da Aliança, que são nada mais, nada menos que os 10 mandamentos, né? Então vale a pena a gente ler lá, tanto no livro do Deuteronômio, quanto no livro do Êxodo, capítulo 20, né? Esse Código da Aliança, os 10 mandamentos. Então é interessante a gente lembrar quando é que surgiu o mês da Bíblia, né? E aí, mas vale a pena então a gente conhecer um pouquinho o livro do Deuteronômio. Esse livro do Deuteronômio, então, traz toda essa dimensão das leis, né? Então, a grosso modo, nós poderíamos dizer o seguinte:
o povo de Deus se estabeleceu na Terra Prometida. Aí veio lá a divisão, né? Tudo aquilo que Moisés conquistou, carregando esse povo para a Terra Prometida, depois veio o tempo do rei Davi. Davi, então, fez daquele povo desunido um povo unido, um povo grande, né? E ao fazer desse povo um povo grande, Davi tornou-se o grande rei. Até hoje ele é adorado, né, pelo povo judeu. E aí veio substituir o rei Davi, o filho dele, Salomão. Salomão, para substituir o pai, né, ele pediu tudo. Mas o tudo que ele pediu foi sabedoria. E aí Deus deu a sabedoria para ele. Então, Davi começou a construir uma igreja, não deu conta. Então, Salomão construiu não uma igreja, mas um templo, que ficou famoso para o resto da vida, né? O grande templo de Salomão. Mas aí vieram os netos de Davi. Os netos de Davi, então, dividiram o reino. Aí ficou uma parte do reino do norte e uma parte do reino do sul. Ao longo da história, o reino do norte deixou de existir. Então veio um outro povo, a Síria, dominou sobre eles, acabou com o reino do norte. Aí depois ficou só o reino do sul. E também o reino do sul, mais tarde, vai se vender. Vai deixar de adorar o Deus verdadeiro e vai adorar outros deuses. Aí acaba-se também o reino do sul. E essa junção, né, as leis do reino do norte e do reino do sul, é que vão formar esse conjunto que nós chamamos de Deuteronômio. Então é um conjunto de normas, um conjunto de leis. Vale a pena a gente entender um pouquinho toda essa caminhada, né? Amanhã nós vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre os juízes, Saul e Davi. E com isso a gente encerra essa reflexão sobre o Pentateuco. Aí depois a gente parte para fazer uma reflexão sobre alguns livros históricos, alguns livros proféticos e alguns livros de sabedoria. Tá bom? Então hoje a gente fica por aqui, desejando aí a todos uma graça imensa de Deus para cada um de nós, né, dentro desse tempo tão bonito, tempo da Sagrada Escritura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. E se você quiser participar conosco na missa de hoje à noite, estamos aí no terceiro dia da Semana da Família. Bom dia.